na arbitragem, né? Nós temos que focar mais no jogo, né? Vamos dar paz para a arbitragem até a página 2, né, André? Aí vem o Abel, que adora dar porrada na arbitragem, fica na beirada do campo reclamando, mas os árbitros pipocam para ele, mas não pipocaram para o Sampaoli ontem. O Sampaoli já está marcado pela arbitragem no início do campeonato. Que ele é reclamão, mas ontem para expulsão, sinceramente, não vi o menor sentido naquilo. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem. Quem quiser analisar sobre outros aspectos, fica à vontade, querido. Se você quiser analisar o barulho da torcida, fica à vontade. Quais são os componentes de um jogo? Analisa da sua maneira. O Atlético foi prejudicado pela arbitragem. Jogou bem, pegou um adversário favorito ao título, jogou muito bem e não ganhou o jogo porque a arbitragem, principalmente o VAR, no lance do Coelho, um frame definiu o lance. Um frame. Antes, quando a bola já estava em movimento, saindo do pé do Everson, eles travaram o lance ali, fizeram a linha e na hora que foram confirmar se a linha estava corretamente traçada, eles puxaram para essa câmera aqui, ó. O lance foi aqui, ó. O lance foi aqui. Eles puxaram para essa câmera aqui. Então a câmera que precisava analisar a linha é essa aqui. Quantas câmeras tem numa transmissão? Uma dessa 30. aí, 15, 30, por exemplo. 30 câmeras. Então coloca essa aqui, VAR. Aí vocês colocaram essa aqui para ver a linha lá na frente. Não vai conseguir identificar. E o frame foi posterior ao que deveria ter sido o frame do lance. Isso definiu o jogo. Pera aí, André, fala comigo aí que tô baixinho. Aí agora. Daqui a pouco nós vamos mostrar a revisão do VAR e inclusive tem um lance que eu vi hoje no UOL, no Instagram, que o UOL ficou indo e voltando, então deu para ver claramente que o frame ideal para eles traçarem a linha ontem era um frame antes do que foi exatamente o que eles usaram, tá? Então é o seguinte, foi prejudicado, ponto. Daqui a pouco nós vamos falar do jogo. Porque a arbitragem é componente. Se cair uma parte do estádio, você tem que falar sobre isso. Você vai ficar analisando só. Porque não sei o quê. É porque a saída de 3 e o cacete e tal. A arbitragem foi um componente. Um frango do goleiro, uma porradaria. O que acontece tem que entrar na análise. Ontem a arbitragem foi fundamental no resultado final do jogo. Ponto final. Arbitragem / VAR, né? O VAR ontem foi muito atuante. O Wagner Hellway. Como é que chama esse sujeito, afinal de contas? Hellway. É Hellway ou Hellway? Hellway. Tá, então Wagner Hellway, mais uma vez, foi protagonista num jogo envolvendo o Atlético. E a perseguição, não estou dizendo isso. Eu acho que a ruindade mesmo é muito ruim. Para ficar ruim, aliás, ele tem que melhorar muito. Deixa eu falar de coisa boa. Posso ou não posso? Pode sim, então, pode sim. Você financiou um carro, uma moto, um ônibus, uma van, um caminhão, juros abusivos embutidos no contrato de financiamento que você já pagou, que você está pagando. E se tem juros abusivos, você pode receber de volta caso nós da Solução Consultoria, o que a gente vai fazer? A gente vai fazer uma consulta. Aí a gente vai lá e identifica juros abusivos. Se identificar, você pode receber de volta, como muita gente já fez. Inclusive, tem o testemunho de uma pessoa que foi lá, procurou a Solução Consultoria e se deu bem. Veja aí. Bom dia, pessoal. Vim aqui para poder estar falando com vocês sobre essa empresa, super empresa, que resolveu um problema meu aí. Pessoal, pode contratar o serviço top. O pessoal me deu assessoria em que realmente eu precisava, conseguiu fazer a diminuição dos juros do meu contrato e hoje estou com o meu carro inteiramente para mim, porque esse pessoal, esses topzeiras de linha, fizeram acontecer com o meu processo aí e conseguiram me ajudar na diminuição dos meus juros aí. Pessoal, pode confiar, eu falo aqui da cidade de Ouro Preto, pode confiar mesmo que o trabalho do pessoal é seguro e é garantido. Tamo junto, pessoal. Obrigado. É quase o cosplay do Valu, impressionante. Gente, preste atenção, juros abusivos nunca mais. Pega o telefone, chama agora e peça uma revisão, até porque a consulta é de graça, tá? 2566-2701, 2566-2701, Solução Consultoria, a solução do povo. Repsol, tudo bem, Repsol? Tudo bem. Você não é obrigado a concordar comigo não, tá? Eu gosto da porradaria aqui. Eu adoro quando alguém discorda, porque o debate foi feito para isso. Não, mas eu concordo com você. Obrigado. Eu acho que a arbitragem influenciou completamente no jogo, marcando faltinhas desnecessárias, deixando o jogo correr em momentos que você tinha que parar. E o principal, a questão do impedimento ali foi na cara dura, foi na cara da sociedade, né? Como eu costumo dizer o seguinte, cara, o lance que você não consegue distinguir, você tem que deixar o gol.
Você tem que deixar rolar, você não consegue, era impossível. Ô, Rep, aconteceu contra o Atlético diante do Flamengo lá no Maracanã, na Copa do Brasil, quando o VAR não conseguiu analisar se era ou não gol, deu um gol pro Flamengo. Exatamente, porque é isso, o futebol é feito pro gol, pra alegria, aquela coisa toda. Aí o cara pega, não, que tem aqui um pixel, igual o HG falou bem, que tá mais aqui na frentezinho, ó, e eu vou traçar aqui. Aí, um amigo meu brincava falando o seguinte, esse VAR veio para institucionalizar o desvio de conduta, para não usar uma palavra mais adequada. O desvio de conduta. E é verdade, porque aí o cara faz o que ele quiser, colocando como se fosse algo legal. Não é. Ninguém consegue falar, todo mundo que você colocar para analisar, ninguém vai virar e vai te falar com 100% de certeza ou nem com 80%. Eu acho que foi, eu acho que não foi, porque não dá, então você deveria ter dado o gol. Então a arbitragem ela é um problema sim, nesse grande jogo que foi Atlético e Palmeiras, e influenciou descaradamente o resultado. Isso aí é sem Só uma pergunta, repete aí de novo o que você falou da Copa do Brasil? Na Copa do Brasil, Atlético e Flamengo, aconteceu o gol do Arrascaeta no Maracanã, que ninguém viu. Não, você não está falando daqui. Você está falando daquele lá do Wilton? Não, ficou 2x1 ou 2x0? 2x0. Aí você está concordando com aquilo, é isso? Não. Que aí tem que dar o gol. O que ele está dizendo é que é o seguinte, o pessoal naquele dia, ninguém conseguiu saber o que de fato aconteceu. E aí deram o gol e prejudicaram o Atlético. Presta atenção, o que ele está querendo dizer é o seguinte, na dúvida, pro gol. Não quer dizer que você tem que concordar ou não, mas no que ele está dizendo aqui foi isso. Na dúvida, pro gol. Não tem nada que... Hoje é quinta-feira. Só que tem o seguinte, nisso que ele está dizendo tem uma diferença. Eu vou te explicar qual foi. Hoje é quinta-feira. Qual foi? Ontem era fácil, você tinha imagens que comprovavam que o gol foi legal. Naquela oportunidade, não tinha. Ninguém viu. Não tinha imagem, ninguém viu. Esse é o ponto que eu quero pegar. Aí, pró-gol, mas pró-gol para um gol que não existiu? Aí é a questão. Exatamente. Você não pode fazer que você está infligindo totalmente o jogo. Né? Então não dá para chegar e falar assim, porque lá ele fez o pró-gol, agiu até certo. Tal. Não, peraí, porque ele foi o único. Eu estava lá no Maracanã. Ele foi o único. Inclusive, a torcida do Flamengo se assustou na hora que ele deu o gol. Ninguém comemorou na hora. Exatamente. Então, esse é um problema que é um erro que não pode ser repetido. Tem câmeras aí, tem mais, tem tudo. Cara, não dá para nesse ponto que a gente tá, você não ter imagem para poder detectar. Isso aconteceu lá. Aqui, ontem, tem imagem. Né? Só que ela foi manipulada. Isso é uma coisa perigosíssima de se acontecer. E a gente tá falando isso aqui, porque o HG falou do frame aqui, né? A questão do impedimento. A questão até do pênalti, né? Que eu vou ser bem sincero, né? Eu não vi o replay, vi aqui agora o replay, né? E pra mim, a longa distância, não vi de trás do gol ainda uma imagem para poder falar, mas pra mim pareceu que foi. Mas ele tratou com uma situação também muito... vamos embora, deixa, não se parou para poder analisar. Agora o detalhe é o seguinte, para você que não assistiu, Flamengo e São Paulo ontem. Quantas vezes eles mostraram e remostraram o lance do Arrascaeta para mostrar, para procurar o pênalti. Tentaram de tudo quanto é jeito procurar um pênalti que não foi dado para o Flamengo. 2 pesos e 2 medidas. E já é primeira rodada do Brasileiro, nós temos que falar aqui mesmo. Temos que falar, porque está acontecendo. O Atlético foi segunda-feira lá, HG. O Atlético foi segunda-feira na CBF. Olha a resposta, isso aí. Olha a resposta que o Atlético teve na quarta-feira. Eu já falei aqui, eu já brinquei com essa situação, que a gente pode fazer um programa, Os Donos do VAR, e ficar debatendo durante 1h20 erros do VAR, erros da arbitragem brasileira. E ela acontece logo de cara na primeira rodada. A primeira rodada do Campeonato Brasileiro ela ainda não terminou, tem mais 2 jogos hoje. E temos assuntos pra caramba pra debater sobre a questão do VAR. Eu olhei ali, tinha mudado o logo. Aí, tá aí, ó. Os donos do VAR. A gente pode ficar debatendo bastante. E o pessoal em casa fica assim, gente, mas por que essa choradeira? Porque é necessário. Porque ontem foi o Atlético, hoje pode ser o Cruzeiro, amanhã pode ser o América. E o nosso debate aqui é sobre as coisas do futebol mineiro. E a nossa preocupação é sobre a pouca qualidade do VAR brasileiro há tanto tempo sendo usado. O VAR começou a ser usado no Brasil, vai completar 7 anos. Já é muito tempo para aprender. Hoje pela manhã eu estava comentando com o Valu sobre a capacidade que tem de análise do VAR, mesmo antes do semiautomático, lá na Premier League ou na Champions League, dando esses exemplos. Como isso
é feito em outros lugares e aqui no Brasil a gente só retrocessa. Ontem, se a gente pegar, e é importante, eu acho até que era bom o André colocar, a gente tem um frame só o frame, de onde é feita a análise da batida na bola do Everson. Olha lá, cara, quando você fala. E Quer ver? isso... Primeiro vamos ver o VAR lá. Põe o áudio para ajudar Põe o Eltinho. áudio primeiro, Vai. beleza. Beleza. Volta lá e uma linha. Vê se tem não, né? Porque tá aí. É um. Mais Não, um. tá no mais goleiro. um pra frente, mais um. Esse é o contato. É. Perfeito. Acho que é esse cara aqui embaixo. Põe no pé dele pra gente Isso. Perfeito. ver. Libera. Aí, Aqui, um pouquinho qual pra que é a referência esquerda. ao ombro Um pouquinho dele? pra ombro. Ombro, Ok, ponta do estamos pé. só Aí, por tá essa per... câmera, Traçando tá? linhas, tá? Um Traçando pouquinho linhas. pra direita. Pra direita, ok. Aí. Um pouquinho. subir Aí, no marca aí, ombro. vou ver. Marca. Perfeito, vou abrir Tá tirar o perfeito. zoom. Agora deixa eu ver ali. Deixa eu ver o. Marca, faz um nesse jogador aqui pra gente ver, nesse que tá aí. Ok, vou tirar aqui o sombreado pra gente ter uma visualização melhor. Perfeito. Ah, já? Vai. Vamos ali, vamos ali. Tá traçando linha. Pra esquerda aí. Tá À esquerda traçando estamos linha. só por essa câmera. tá? Aí. Um pouquinho pra cima Assim, a ajustado, base. tá? Perfeito. Aí. Tá no Aqui? telão. Marca. Pode subir? Pode. Eu vou Me diz qual é pra qual. gente. Larguei. Voltei Esse pra tá pra dentro do frente? defensor. Esse tá pra frente, é isso? Perfeito. Marca esse então, vai. Ok. Deus-lhe ouça. Vai. Tá pra frente, dá pra gente ver esse aqui. mesmo, Tá pra esse frente. defensor mesmo. Sobe a base, sobe a base, sobe a base, sobe a base. Um pouquinho pra esquerda. Aí, marca. Pode marcar? Um pouquinho pra direita. Pra direita. Aí tá cortando o ombro dele. Aí, marca. Tá em diagonal, pô. É o cara lá em cima. A câmera tá em diagonal. Olha ali embaixo aí, Rio. Revisão. Jogador de baixo. Sim, já olhei, já marquei ele. Eu já marquei ele. Revisão factual. O jogador está em posição de impedimento, tá? Jogador de baixo, você já viu o Rio? Já. Ele já viu. Fala, Rio. Eu já marquei o jogador de baixo. O mais próximo defensor é o de cima. Revisão factual, tava um pouquinho na frente de impedimento. Beleza. Ok. Obrigado, Bruno Arleu. Agora põe a imagem da bola saindo do pé do Everson, pra vocês vão ver, porque nem todo mundo é obrigado a saber o que é frame, né? Ó, tira a tarja. Aí, vai. Aí que tinha que ser a marcação. Isso. Aí é o toque. Aí é o toque. toque. Esse é o frame, ó. Esse é o frame. Ponto de Eles contato. usaram Ponto de qual? contato, chama ponto de contato. Esse é o ponto de contato. Eles Olha usaram onde eles usaram. Ela já saiu aí, ué. Eles usaram essa aí. Então, se você disser pra mim que isso aí é legal, aí você está de sacanagem com quem tá vendo o Ô, programa. HG, você quer ver como é que o futebol é uma coisa que o juiz ele faz da maneira que ele quer, como ele quer e não interessa nada? não vou te mostrar. A galera fala o seguinte, né? Todo mundo fala. Quando você tem um jogador e você faz rodízio de falta nele, você dá amarelo, né? Ontem o atleta teve 6 faltas no primeiro tempo. O atleta sofreu 6 faltas. Sabe quantas o Hulk sofreu? 4. Pergunta se teve cartão. E ó, Você entende? Aí é isso, futebol é essa algazarra. recebi hoje, mostrei pro Eltinho, acho que o Valu, não sei se viu, um árbitro homologado pela CBF, viu meu vídeo ontem no Instagram e me mandou a seguinte mensagem: sou fulano de tal, ato da federação tal, que eu não vou falar qual é, que eu não sou otário, homologado há 4 anos pelo VAR, na CBF, obviamente. Você foi muito feliz na sua fala, meu amigo. Temos as recomendações em puxar as imagens sempre de um melhor ângulo. Porém, quando não se quer que aquilo saia de uma melhor qualidade, puxa a memória para a pior câmera. No caso, essa aí é a câmera da linha de fundo. Essa aí, ela consegue dirimir alguma dúvida? Não. Aí ele segue. Queria que... Espera um pouquinho que eu... Queria que ficasse entre a gente, ok, meu amigo? Não fale sobre o meu nome nem de que federação eu sou. Tá aqui, ó. Vê aí. Eu vi. Pois é. É isso. Então, o que acontece? Isso aqui é um cara do VAR que me falou. Eles colocam na câmera que eles bem entendem, eles mostram, não só o VAR, mas aí vai para televisão, mostram o número de replays nas câmeras que eles determinam. Eu tenho um ex-chefe meu na Band aqui que trabalhava na transmissão, ele falava, cara, eu botava a que eu queria. Eu colocava o número de replays que eu queria. Então, ontem, por exemplo, nesse lance aí, pouquíssimos replays em câmeras que favorecessem a redução da dúvida. Sim. No lance do Murilo, na carga do Murilo, nas costas do Coelho no final do jogo, eu vi um replay no jogo. Foi só um replay. mesmo. E um detalhe, quando o Murilo faz uma carga nas costas do Coelho cai, o Murilo mete mãos ao alto. Isso aí quase que é meio que eu só fiz merda. Fiz merda. Né?
Então ele faz Se isso. acusa, né? Ele se acusa. Né? Aí, replay e não se falou mais no assunto. Aí, depois do jogo, do nada vem o Andrés Pereira e não, porque temos que tirar o foco da arbitragem. Vamos deixar a arbitragem... Põe aí o Abel e o Andrés Pereira para nós, Andrezão. Deixa eu ver o... Não, eu acho que a arbitragem foi muito bem hoje. Eu acho que a gente tem que deixar os árbitros mais em paz. Eu acho que a gente não tem que falar tanto deles mais, deixar ele fazer o trabalho. Hoje realmente estava impedido, todo mundo viu no estádio, estava no telão. Então eu acho que a gente tem que deixar eles fazer o trabalho mais em paz. Eu acho que eles foram muito bem hoje e estão fazendo um ótimo trabalho. Eu acho que esse ano eles vão fazer um ótimo trabalho. Nós agora vamos profissionalizar os árbitros de um ano para o outro, que agora os erros já vão acabar, esqueçam. Os erros de arbitragem vão sempre acontecer. Não há como. Não estava a ser correto comigo mesmo, para aquilo que também é um compromisso em falar só das coisas boas, porque se é verdade que há coisas que têm que melhorar, há coisas boas também. Muito obrigado, Abel. Mas não, vamos lembrar desse momento seu e do Andrés Pereira. Não, primeira coisa, independente até de qualquer lance, o Andrés Pereira falar que a arbitragem está muito bem, algum árbitro, você pode colocar a mão no fogo aqui e falar que é um árbitro muito bom no Brasil, não. Mas em nenhum árbitro é muito bom no Brasil. O jogador e o treinador, quando eles entram no vestiário, já está tudo mastigado sobre os lances que aconteceram. Então, com certeza alguém deve ter falado aqui, gente, ó, essa linha foi traçada, mas a câmera que mostrou essa linha aí, que é uma vergonha, foi a câmera da linha de fundo, ou seja, isso aí não tira nenhuma dúvida, aumenta a dúvida. Aí ele deve ter falado assim, mas reparem aqui, gente, ó, que o frame, a bola já tinha saído do pé do Everson. Nos safamos de um gol. Tanto para esse lado, quanto do lado do Atlético. O Everson, quando vai para a entrevista coletiva, ele explica muito bem cada lance. Porque ele sabe, ele viu. Ele chega e fala, fomos prejudicados pela terceira vez. Na hora que eu dou o lance, não tem como você ficar... Ai, cara, isso aí, esse discurso é legislar em causa própria. Exato. Queria ver se fosse o contrário, se o Abel Ferreira ia estar, se o Andrés Pereira ia estar. Queria ver como é que ia ser. Quantas rodadas vão durar esses dois discursos? Quantas rodadas? Você não pode ficar calado. Pois é. O seu silêncio me incomoda. Não tem uma música que fala, seu silêncio me incomoda. Seu silêncio me incomoda. Boa tarde, HG. Boa tarde para todos no estúdio, a quem nos assiste. Primeiro assim, né? O campeonato não devia ter começado antes de algo que a CBF disse que teria no campeonato de 2026, que é o VAR automático. Exatamente. É o impedimento semiautomático. E eu estava lendo hoje que a CBF não tem pressa. A CBF falou que não tem pressa. Por que a CBF não tem pressa? Para algo que é tão importante. Por que a CBF não coloca VAR na primeira rodada da Copa do Brasil, que é a competição que ela enche o peito para falar que é a competição mais cara, que mais se paga mais dentro... democrática. Mais democrática, mas aí acontecem situações como o Cruzeiro já passou em 22, foi jogar com o Tuntum no Maranhão, como o Atlético passou o ano passado, foi jogar contra o Tocantinópolis, um estádio que não tem a menor condição de ter jogo, não tem VAR, mas a partir só da segunda fase que tem VAR. E se o Atlético fosse eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, se o Cruzeiro fosse eliminado na primeira fase da Copa do Brasil, o prejuízo fica instituído. Então, assim, eu lamento muito, né? Situações como a de ontem não vão ser revogadas, a gente sabe disso. Eu lamento muito que o campeonato não consiga começar com a questão do VAR, não consigo dizer com muita boa vontade, com qualquer tipo de situação, não é impedimento para mim, tá? Não é. E não é mesmo, até pela gente ter conseguido mostrar com muita felicidade o momento do contato da bola no pé, ali deveria ter sido. Então, eu lamento muito que o campeonato já comece dessa forma, né? Para falar da postura do Atlético, mais uma vez mostrou uma postura organizada. Eu acho que é por isso que nas outras semanas, antes até do Clássico, eu falava. Claro que o Sampaoli precisa ser cobrado, mas eu acho que a resposta precisa vir antes do campo do que do próprio técnico do Atlético. E acho que esse campo começa a dar respostas, principalmente em jogadores que chegaram há pouco tempo. A gente está vendo um Vitor Hugo com muita personalidade já nesses primeiros minutos. O Maicon com a sua... Eu diria que o Maicon está emprestando mais experiência. Ninguém está falando que o time do Atlético está pronto, porque nenhum time está pronto. Acho que o Atlético também se aproveitou deste momento do campeonato. Isso não deixa o Palmeiras menos forte e nem torna o jogo do Atlético menos interessante. Mas neste momento está todo mundo ainda começando. Então as distâncias de uma forma geral do campeonato, aquelas distâncias que de repente do meio para frente a gente sabe que são as distâncias normais, elas neste momento elas estão reduzidas.
o Atlético poderia e deveria ter vencido. A arbitragem afetou completamente o jogo do Atlético. O lance do pênalti, com sinceridade, eu não consigo opinar, eu fui conseguir ver esse lance aqui hoje, até pelo pouco que todos que acompanharam e trabalharam no jogo até disseram que foi mostrado mesmo o replay, mas o lance do impedimento é muito claro. Mas eu penso que o Atlético vai lamentar, né? Aí é onde eu falo. O empatar com o Palmeiras não é um resultado ruim. Diante do que o Atlético fez e da atuação da arbitragem, aí passa a ser um resultado sim ruim. Nós vamos falar mais sobre o jogo, muito sobre o jogo, vamos falar sobre as boas atuações, o quanto o Atlético hoje é um time que tem postura, é posturado. E aí eu tô falando de, mas 2 jogos já dá para anotar. Um time posturado, um time mais envolvido, um time mais físico. Vamos falar disso daqui a pouco, porque agora Karina Pereira, uma tatu, um laranjão hoje, hein, Karina? Que coisa! Saudade de vocês. E aí, tudo bem, Tudo bem, Karina? Homenagem aos donos da bola, obviamente, né? Isso tudo foi alinhado com o nosso figurino. Ô, Karina, brincadeiras à parte, vamos lá. Eu fico falando aqui sempre que proteger o carro é fácil. É só começar... Você vai lá, faz o contato com a nossa Proterlink e aí tem uma grande vantagem. Porque quando você faz a proteção, a partir de agora, você vai pagar a primeira só em março. Março, nós nem acabamos janeiro, hoje é 437 de janeiro, mas só vai pagar em março, Karina. Gostei, 437 de janeiro. Mas é só na Proterlink que isso acontece, que é possível, gente. A adesão vai ficar por minha conta, ó. Você não vai pagar nada, mas é apenas hoje. Amanhã não adianta, depois de amanhã, semana que vem, é hoje. Essa é a sua oportunidade. Proterlink é referência, gente, é referência em proteção veicular, porque a Proterlink trabalha com várias oficinas credenciadas, várias, dezenas, eu diria até centenas delas. O ressarcimento é de até 30 dias em caso de roubo, de furto, de perda total, sem contar o reboque em todo o Brasil, é de ponta a ponta. Com eles, o associado não fica na mão, Karina. De jeito nenhum, e eu posso afirmar, é uma proteção veicular extremamente séria, cadastrada na SUSEP. O conceito é super positivo em todos os sites de avaliação. Você é o que procura qualidade e um preço justo, não tem melhor não, é só Proterlink, viu? Você vai ligar agora, muita atenção, você vai ligar agora para 3191 9090 para proteger o seu carro ou a sua moto até 300 cilindradas contra furto, roubo, colisão, fenômenos da natureza e ainda conta com carro reserva em caso de sinistro, Karina. Pois é, ele já falou o número aí, ó, 3191 9090, tá aí o QR Code, você vai pegar o seu telefone, vai apontar aí, ó, para esse QR Code que tá aparecendo na sua tela, adesão 0 e o primeiro boleto é isso mesmo, não é mentira, é só para março. Proterlink feita em Minas para cuidar de você, ligue agora, é de altíssimo padrão atendimento, eu fui até lá, eu conheço, eu reafirmo, nada igual no Brasil, 3191 9090. Obrigada, Karina. Everton, até a beijo, volta. tchau, gente. Eu gostei da atuação do Atlético, cara, será que eu estou exagerando? Não. Muito boa. Só para fechar, só essa questão da arbitragem, sem só moral um detalhe. Hoje eu tô sem moral com esse menino. Relaxa hoje, aí, não, meu não, filho. tô de relaxa, boa. meu filho, que sua hora vai chegar, relaxa. Faz o meu aí. Hoje você já demonstrou pra gente. Faz o meu, eu tô de folga. Hoje o HG, hoje ele criou mais uma coisa, né? Pra gente, que ele é um cara tão bombril, né? 1001 utilidades, né? Hoje ele demonstrou lá, ele citou até o regulamento do futebol, né? A regra, número tal, para poder... Jurista da bola. Você não decorou, não? Não, você deu um show. Você deu um show hoje, parabéns. Olha só, o que eu tô querendo dizer é que além de dentro do campo, também tem um impacto a questão da arbitragem. Porque ontem o presidente do Atlético, Sérgio Coelho, tava um arara, né, na região dos vestiários lá, foi lá tirar a satisfação. O Bruno Arleu já citou na súmula o presidente do Atlético, já citou o Sampaoli pesado. O Sampaoli já não dirige o time contra o Bragantino, já cria o que você falou, né? Essa marcação em cima dele. Você vê o discurso do Bernard falando aí, né? A gente já está acostumado aqui com isso, quer dizer, o jogador do Atlético já tem essa coisa, né? De sempre vamos ser prejudicados. Cara, esse lado psicológico, aí até na hora da reclamação isso pesa. Porque ele acha que ele está sendo prejudicado, né? E na maioria das vezes eles têm razão. O Elton, você pode falar agora do jogo que eu também vou falar. Obrigado, valeu. Obrigado, candidato. Obrigado, Breno. Fica à vontade. Você é sempre agora. muito educado, diferente da minha pessoa. Obrigado, Breno. Mas você pode aprender comigo. Eu acho que o jogo de ontem, mais uma vez, demonstrou que o Atlético melhorou a parte física, a parte de entrega
E uma coisa muito importante, e que eu sempre destaco aqui, o mental do Atlético, nesse momento, é outro. Eu já vi o Atlético com um mental extremamente fragilizado e na temporada passada a gente via esse tipo de situação por várias vezes. O Atlético sofria um gol e derretia dentro de campo. O Atlético sofreu o gol contra o Cruzeiro, manteve a sua postura e conseguiu a virada. Contra o Palmeiras, a mesma coisa, sofreu o primeiro gol, passou por dificuldades, manteve a parte tática, manteve a parte física, manteve o mental e conseguiu a virada diante do Palmeiras. Foi uma pena que o Atlético não conseguiu manter o resultado e a gente vai falar sobre isso. Eu acho que eu já posso até passar por esse segundo gol, que para mim é um grande absurdo. Um jogador como o Júnior Alonso, com a experiência do Júnior Alonso, um jogador de seleção paraguaia, que tem toda a rodagem que tem tanta importância dentro do Atlético, tal importância que já foi repatriado, né, por 3 oportunidades, um jogador que foi importante para o Atlético lá em 2020, mas estamos em 2026, 21 também ele teve a sua importância, mas o Júnior Alonso, um cara que leva a braçadeira de capitão em algumas oportunidades no Atlético, levantar os 2 braços e olhar para o Bandeira, para o auxiliar, num lance de tiro de meta não tem impedimento, assim como o lateral não tem impedimento. Então um jogador, o tempo que ele gasta... Olha o lance lá, Tá repetindo? O tempo que ele gasta, preste atenção no lance, gente, que está aí ao lado da tela. O tempo que ele gasta fazendo isso aqui, com as 2 mãos, para olhar para o adversário ou para o auxiliar que está do outro lado, por favor, gente, repare. Nossa, meu Deus ele perde tempo, ele perde segundos, milésimos de segundos, que seriam importantes na recuperação e no combate dele ao Vitor Roque. Ontem eu fiquei muito contrariado com o Alan Franco assumindo a responsabilidade por esse lance. O lance também deveria ter sido apontado ao Júnior Alonso. Juvenil o senhor Júnior Alonso nesse lance. Mostra de novo para nós ter certeza. E ele vem de uma sequência. De uma sequência. Preste atenção, ele olhando para trás. Olhando para trás. E depois que a bola entra, olha lá a imagem, porque depois que a bola entra, ele levanta de novo. Não, Elton, é só porque tá lá. Ele levanta a mão de novo. Depois que a bola entrou, ele levanta 2 vezes, Elton. É só isso. Elton, ele erra 2 vezes, Elton. É isso. Teve um jogador, hoje ele está fazendo 60 anos, inclusive, o grande Romário, né? Era atacante, evidente, não tem nada a ver com a situação do Júnior Alonso. Mas ele falava que corria, ia, fazia o gol, depois ele olhava para o Bandeira. No caso do Alonso também serviria, né? Corre, marca, faz o seu, se for um impedimento ou não, vai ficar a cargo da arbitragem. Só para falar rapidinho, o HG, de uma situação que eu acho bem importante. O GC estava ali agora há pouco falando, atuação anima, eu penso que anima, mas as atuações do Atlético no Clássico e contra o Palmeiras, e aí em termos de campeonato brasileiro, a gente está falando de times que no último campeonato foram 3º e 2º colocados, não pode fazer com que o Atlético se disperse das suas necessidades. Isso é muito importante, HG. O que o Atlético precisa de continuar atuante no mercado, não pode achar, na minha opinião, tá, que por conta, tá vendo? O elenco mostrou que tem condições, o Atlético tem necessidades no plural ainda. E essas boas atuações, para mim, não podem fazer com que o torcedor tem todo o direito de achar, de repente, até que está o suficiente, mas eu não creio, vendo as manifestações dos torcedores atleticanos nos últimos tempos, eu acho que boa parte da torcida tem o entendimento de que o Atlético precisa de mais, mas principalmente internamente, não podemos ouvir aqui, daqui a pouco, os diretores virem, as pessoas responsáveis pelo futebol do Atlético, não, a gente tem um elenco, entendemos que agora, para este momento, o Atlético precisa de necessidades ainda para a sequência da temporada. Ficou gritante. O Atlético, eu acho que não há mais discussão que o 5, o zagueiro e, na minha opinião, um meia são figuras assim fundamentais desse time. A questão do 5 nós temos uma zaga mediana. Zaga mediana não ganha nada, não chega em lugar nenhum.
precisa de um casca grossa, precisa de um cara que levanta. Aquele lance ali, por exemplo, que o Alan Franco ficou... Mediana, eu acho ela fraca. Eu acho ela fraca. Pode até ser fraca. Fraca. Agora, o 5, por exemplo, o Atlético carece muito disso. O Maicon ontem jogou mais uma vez sacrificado nessa posição. Bem e sacrificado, roubou mais bola, muito mais bola que o Marlon, cortou mais cruzamento que o Marlon, tô fazendo um comparativo, né? Sim. Dos dois. Mas não adianta, igual o Valu falou muito bem, boas atuações nublarem e cegarem o torcedor. Mas uma coisa eu te falo, viu, Valu? O torcedor não tá cego, o torcedor não abre mão. Até porque o próprio Paulo Brax disse em coletiva, disse em entrevistas da busca do 5. Se ele não conseguir achar, vai ser a própria, aquela acusação própria. Mas a questão é o tempo, né? É o time. Porque... já foi uma rodada, a gente já vê nesse jogo que a questão da zaga... A gente não falou aqui do primeiro gol. Primeiro gol, o Atlético tomou um gol de cabeça, mais um. Né? O jogador sobe sozinho, o Hulk tá ali, sobe, mas quem tá atrás... Não vou nem falar que a culpa é dele. Mas é o Flaco. Cara, o Flaco é o principal cabeceador. Contra 2, um deles era o Hulk, não era o Hulk. E quem tava atrás? O Alonso. O Alonso. O Alonso tava na marcação do outro. Mas o Alonso chega atrasado e tal, dava pra poder chegar. E de novo é mais uma situação. Aliás, o Alonso tá sendo cobrado e com razão. Você já cobrou muitas vezes do Alonso. Eu pedi o Vitor Hugo no lugar do Alonso. O Vitor Hugo tá muito melhor do que o Alonso. Eu tô cobrando o Alonso. Mas você sabe por que o Alonso joga? A caceta da qualidade do passe. Vocês adoram ficar falando saída disso, de bola. Né? Qualidade do passe. Eu não acho que é mais por isso, não. Principalmente sem os 3 zagueiros de ofício. Eu não acho que... então? cara, por preferência do Sampaoli. Eu acho que é preferência com relação a Vitor Hugo. Com relação a preferência mesmo. A preferência do São Paulo é o que eu acho. A preferência do São Paulo se dá porque ele é um zagueiro que tem qualidade no passe. Porque não é um zagueiro que zagueira. Eu discordo de você. Há quanto tempo o Alonso é um zagueiro panda? Há quanto tempo? O Alonso jogou em 21 e não jogou. Depois ele voltou, fez uns bons jogos e tal. O Alonso é um zagueiro que não é zagueiro. Na seleção ele joga mais lateral esquerdo. Ele não é um zagueiro. Não insista com ele. Ele não ganha um duelo individual, ele não ganha uma bola pelo alto, ele não faz gol, ele faz porra nenhuma, cara. E aí ainda fica a gente babando. Não. Então, a informação que todo mundo tem, vocês também têm, né? Uma pessoa do Atlético, muito séria, que eu confio pra caramba, me falou, Everton, o zagueiro e o volante vão chegar. O zagueiro e o volante vão chegar. Pelos próximos dias ou semanas estarão aí. Não pode demorar muito, né? Essa é a questão. Porque já a janela europeia, vocês sabem que fecha agora, né? Dia 2, né? Das principais ligas. Só a Rússia que vai até dia 15. O resto, eu estava conferindo ontem, tudo fecha dia 2. E aí você vai ter que vir aqui no mercado argentino. O Atlético tentou contratar o Lamonaca. Lá do Independente. Isso, só que aí o Atlético ofereceu, essa informação do Tanaka, não é minha, ofereceu 6 milhões de euros por 50%. O time lá recusou, pediu 9 milhões e meio de euros por 80%. O Atlético perdeu seu líder técnico na zaga. Ele está machucado. Ele só volta depois do meio do ano. Que ninguém sabe como é que vai ser. Mesmo em momentos que o time hesitou o ano passado e que ele teve algumas atuações que não foram boas, mas para mim muito mais fruto de um sistema que o deixou exposto antes até da chegada do Sampaoli. O Sampaoli chega e ele tem que apagar incêndios numa velocidade muito rápida. Mas o Atlético está sem o seu líder técnico na zaga, o cara que organiza, o cara que muitas vezes, além de jogar bem, orienta as ações dos seus companheiros, né? É atrás desse jogador, não estou falando de jogador no nível do Lian, que talvez seja difícil, mas o Atlético precisa de alguém, de um zagueiro que chegue hoje e realmente tome conta da casa. O HG, a gente não pode, claro, deixar de olhar do outro lado. Tinha um grande time. O Palmeiras é vice-campeão brasileiro, vice-campeão da Libertadores. É um time que só tinha uma alteração em relação ao ano passado. O Marlon Freitas, um técnico que está lá há mais de 5 anos. O Atlético competiu, que a gente cobrava sempre, de igual para igual. Competir é importante. Como foi contra o Cruzeiro. Uma atitude dentro de campo, uma intensidade, uma questão física diferente do que foi ano passado. Isso passa muito por essa janela que o Paulo Brax fez. A gente tem que elogiar aqui isso, né? Porque o Renan Lodge chegou, ninguém lembra do Arana. Cara, titular absoluto, jogando muita bola. O Michael tá jogando muita bola. O Vitor Hugo, para mim, é uma grande surpresa, porque ninguém tava dando nada para essa contratação. E ele chegou, 3 jogos como titular, já fez gol,
né? E está sendo muito útil. E aí você olha para o banco e você vê ele recorrer ao banco, ele colocar Scarpa. O Alexander ontem, quando ele entra no jogo, ele domina o meio de campo. E aí o Atlético, para mim, ia levar o jogo daquele jeito e acabar o jogo ali, se não fosse essa questão dessa falha que a gente colocou, um vacilo defensivo. Mas a questão do Atlético ter agora peças de reposição que faltou ano passado no banco, cara, melhora muito. E ainda tem o Minda, que não estreou. Tem o Cassier, que hoje vai ser apresentado, também não estreou. Então, fica esse alento. Falta, sim, as duas peças. Mas a gente está vendo evolução. Olha Isso só, é importante. duas palavras O que o Atlético é Breno, aguerrido, olha só, né? duas palavras que o Breno utilizou, e agora vem mais um aguerrido. Atitude, que a gente não utilizava. Competitividade. Olha só, há palavras que a gente... time aguerrido. Não, a gente tentava buscar isso no passado, que o Atlético não tinha. Então, assim, é claro que é um curto recorte, mas esse recorte de agora é o que tem que ser levado à frente. O Atlético não pode apresentar um futebol ou uma intensidade, uma atitude menor do que essa que apresentou contra o Cruzeiro e contra o Palmeiras, porque tem material para ser cobrado. E uma coisa que me agradou no Clássico e me agradou ontem é o seguinte, o Atlético ano passado, ano retrasado, era um time banana, principalmente quando dava um empurra-empurra, um lance mais polêmico ali e tal. Ninguém ia lá, ninguém comprava a confusão de ninguém ia lá encarar, chegar no empurra-empurra e botando ordem e tal. E agora o Atlético tem gente que chega e resolve. Vocês viram no Clássico, vocês viram ontem, quando dá um empurra-empurra, agora a porrada vai comer ali. A turma não tá abandonando não, vai todo mundo pra porradaria, porque amigo que amigo não separa a briga, chega dando voadora, amigo. Então, essa postura de ser um time aguerrido, competitivo, como a gente viu no Clássico, viu ontem. Ah, mas o recorte é pequeno. Porra, mas o recorte é pequeno. Mas se tivesse perdido pro Cruzeiro e perdido ontem, o recorte seria grande? Para falar que tava tudo uma merda? Né? Então é o seguinte, o Atlético é um time que está brigando, é um time de fato aguerrido, o Ré tem razão, é um time tem sido competitivo, e isso é muito bom de ver, porque quem não correr vai ficar até com vergonha, porque tá vendo, gente, o Lodge, né, que é um Lorde, o cara joga bola demais. E outra coisa, ele defende pra cacete, ele ataca, e quando a porradaria come, ele vai pra lá da voadora também. Isso é de fundamental importância. E outra coisa, que bom que hoje, dentro de campo, tem mais que um líder. O Hulk era o único líder. Agora você tem o Hulk, você tem o Lodge, você tem o Michael, daqui a pouco você vai ter o Lianco e lá atrás você tem ainda o Everson, sabe? Que são lideranças. E daqui a pouco chega um meia aí, não sei, um volantão, né? E aí você começa a resolver esses problemas. Além da questão técnica, a questão da liderança também. Então tá nítida a evolução, e a gente tem que destacar mais uma vez. Não ganhou ontem porque a arbitragem... Eu tô xingando palavrão, mas eu não preciso me controlar. Ô, HG... Peraí, pô, tem que fazer um mexão aqui. Não é possível. Pô! Aqui, nós estamos falando de peças, né? Que faltam, né? Mas a partir de agora não vai faltar, porque eu vou mostrar onde que nós vamos conseguir o volante e o zagueiro. Aliás, as peças para o seu carro. Tá aqui, ó. Virtual Autopeças. Ah, não é virtual, não? Ah, que susto. Ô, louco. Aqui é o seguinte, é porque quando eu falo das maiores do Brasil, eu falo de virtual e falo também de nuvem, né? Mas aí eu estou falando da virtual porque é o seguinte, se você tem um carro nacional, importado, utilitário de passeio, e aí você precisa comprar peça para o seu carro, qualquer tipo de peça para o seu carro nacional, importado, utilitário de passeio, é com a gente, em qualquer escala. Ah, eu tenho uma frota aqui, estou precisando de uma lista de peças, é com a gente. Ah, eu tenho uma oficina mecânica, eu quero pegar os carros aqui que eu estou mexendo, que eu estou reformando, que eu estou arrumando, e chama a gente desse número aqui. Ah, eu tenho um carro para o dia a dia, preciso de uma peça, não estou encontrando, chama aqui. O hábito de ir lá, vai no Google, digita lá o nome da peça, aí viu lá, essa aqui está baratinha, compra, você não sabe da procedência. Tem nota fiscal? É original? É peça que vai, de repente, mexer na segurança do seu carro? Você não sabe. Na virtual, não. Na virtual, você vai comprar de gente séria. Na virtual, você tem atendimento com inteligência natural, porque os nossos consultores, aqui nesse número aqui, ó, são todos são mais de 150 numa sala, esperando sua ligação para te explicar sobre tudo. Então, se precisar de peças para qualquer escala, as maiores frotas do Brasil compram da gente. Precisou de peças, virtual, Autopeças 3418-0705. Falei. Ó, o torcedor do Cruzeiro... Ah, não, você queria falar, desculpe, irmão. Eu só queria comentar o seguinte, que a gente falou aqui, criticou, falta o zagueiro, falta o volante.
Mas o Michael tá jogando muita bola. Muita bola. Muita bola. Ontem ele foi o cara que mais acertou defensivamente do Atlético. O Everson fez uma baita de uma defesa num momento assim espetacular. Tava 1-0 pro Palmeiras, poderia ter sido, né, um momento 2-0. Temos que falar também que o Hulk ontem jogou muito bem. O Hulk tá voltando a se movimentar melhor, tá, né, e já é reflexo também do jogo contra o Cruzeiro. Ontem, quando sai o Bernard e o Dudu, entrou o Scarpa e o Coelho e deu uma dinâmica nova. Né? E eu queria falar também só uma situação. O Telesold também ontem não entregou a paçoca. Não é um jogo, não é um problema zagueiro é que ele ideal. tem que marcar o Alonso. Não é um zagueiro ideal, mas ele tá melhorando o nível. A cada jogo eu tô sentindo ele um pouco melhor. Não tô dizendo aqui, deixar claro, que é craque, vai resolver o problema, não é nada disso não. Mas ele pelo menos tá defendendo, começando... né? Que a gente sabe que ele tem dificuldades com a bola no pé. Ele tá melhorando. O ofício principal. Ele tá conseguindo fazer algo. Mas o momento que ele afastou da marcação do Alonso, o Alonso entregou. Não pode deixar desmarcado. Agora, o Elton, para finalizar, ontem eu consegui enxergar que também há uma necessidade, se o Minda, né, a gente não tá conseguindo treinar bem, não conseguiu. E eu não gosto do Bernard fazendo a ponta direita. Eu acho que o Bernard ele ajuda, mas não é um nível ideal. Eu acho que ele apenas colabora naquela posição ali. O Atlético precisa, com a saída de Rony, Júnior Santos e de Cadu, de um cara para jogar pela direita. Por que o Minda não tá indo? Pois é, cara. Tem essa informação aí, né? O Tanaka trouxe essa informação aí de que ele não tá treinando bem, mas eu acho que muito tímido, né, Breno? Tem adaptação. E é compreensível a adaptação. Tem essa questão também, é outro país, tem uma série de situações. Agora, eu penso o seguinte, ele tem que jogar contra o Pouso Alegre. É jogo para ele entrar e jogar. Sabe quem era muito tímido? Agora, vai ser que horas, pô? O detalhe é que está sendo relacionado a todos os jogos. Ô, Brenão, sabe quem era muito tímido, extremamente tímido? Parecia até o Minda na apresentação, que ele não deu conta nem de falar, né, com os jornalistas. Era bem tímido assim, e depois foi desenvolvendo. O Arrascaeta. O Arrascaeta era muito tímido também, ele veio de uma cidade muito pequena no Uruguai. O Uruguai já é pequeno, né? A cidadezinha do Arrascaeta era cidade de 15 mil, 20 mil habitantes. E ele explodiu, veio para o Cruzeiro, uma cidade gigantesca que é Belo Horizonte. Forte na internet agora. Elton Novaes compara Minda com Arrascaeta. Não foi eu que tô falando. Eu acho que é preciso paciência, viu, HG? Sei que a necessidade é grande, mas é preciso paciência. Principalmente quando você traz um jogador que é um talento em potencial, muito jovem ainda. Eu acho que é preciso um pouco mais de paciência. Ele não tá treinando bem. Então, o Sampaoli, ele é viciado. Se o cara não tá treinando no nível que ele quer, não pode. Você lembra do Dudu? Sim. Dudu tava treinando mal e ele falou, você tá treinando mal. Enquanto você não treinar no nível que precisa, você não vem. Aí ele treinou, hoje é peça fundamental. Ó, eu tô recebendo uma informação aqui que eu vou dividir com vocês, tá? Sobre a volta do Lianco. A informação que chega aqui agora. Sobre o retorno do Lianco, eu tenho que ler com cuidado, senão vocês vão saber quem é. Sobre o retorno do Lianco, todos esperam que em março já esteja em campo. Em campo. Todos estão trabalhando para que isso aconteça. O mês de fevereiro será fundamental. Em campo para treinamento, não é em campo para jogo. Tem muita diferença nessa situação, pode perguntar para ele. É porque ele até comentou, campo para treinamento. O caso dele, gente, é tendão. É tendão. Olha o doutor aí. É tendão. Tendão. É tendão. Mas então ele volta, ele comentou. É junho, gente. Então vai nessa. Não, correto. Respeita que aqui tem experiência. Vai nessa. Eu tô concordando com você. Ele disse ali na zona mista, perguntaram para ele ali no off, ali nas entrevistas, assim, você volta quando para treinar ele? Março. É isso que eu tô concordando. Eu tô porque ele ainda tem que passar na transição, porque existem algumas coisinhas que a gente vai reparando, acompanhando o treinamento. Primeiro ele treina com tênis, coloca tênis e fica circulando em volta do campo por causa de impacto. Quando ele colocar a chuteira, quando ele coloca a chuteira, você ainda pode colocar de 15 a 30 dias para ele pegar e começar a ter impacto com atleta. Existe todo um caminho nessa questão aí de depois lesão. Aí depois desse período, ele vai ir para treinos híbridos. Exato. Em parte com grupo e parte a parte. Boa lembrança. Ainda tem essa etapa. O Vidalba passou, ele fez o primeiro treino, se eu não me engano, terça-feira. Hoje é quinta. Na terça-feira, o Vidalba fez o primeiro treino, tendo impacto com outros atletas. É uma transição. Ele tem a cirurgia dele, tem uma cicatriz no tornozelo, pegando todo o tendão, que é desse tamanho assim, gente. Então, assim, calma. Atlético, pense em contratar um zagueiro para pegar e minimizar esses problemas que o Atlético tem.
Torcedor, não conte com o Lianco, não coloquem o Lianco em escalação, que ele tá machucado, tá? Tem que lembrar, para muita gente, tem muita gente você que não tem sabe, tanta tá razão, machucado. e ele tem tanta razão no que ele está dizendo, que olha para você ver, o Sampaoli deu uma entrevista, o Elton. Ele o é médico, Sampaoli você tá duvidando de mas médico? não é só por isso também, não. Além de médico e excelente jornalista, puxei seu saco. O Sampaoli deu uma entrevista recente dizendo assim, eu quero um zagueiro pelo lado direito. Aí você para pensar, se o cara voltasse em março, para que ele ia querer um zagueiro pelo lado direito se o Lianco tá voltando, tem o Teressoldi e ainda tem o Ivan Irmão, Romano? deixa eu contar uma coisa pra você. Isso. Não é nem só isso, não. O Sampaoli, nem ele, nem você, nem o Lianco, nem nós aqui, ninguém sabe como é que ele vai voltar. Exato. Porque lesão no tendão, eu tive uma... Eu não sou atleta, você já percebeu, né? Eu tive um belisquinho no tendão, uma pequena lesão, parcial do tendão. Meu irmão, 90 dias. 90 dias, muletinha lá na cidade de Divinópolis, o povo falando, você tá doente? Não, filho, porque eu tô usando muleta, eu tô doente? Não, o problema é aqui no pé. Os caras, a muleta é aquela que encaixa no braço. O pessoal já começou a falar que eu estava com um problema mais sério e tal. Vamos lá. Ó, a informação que eu acabei de chegar, doutor. Aliás, você tem cara de doutor mesmo. Bem. É o que todo... Em campo para jogo, em março, tá? Em campo para jogo, perguntei, doutor. Falei, o doutor aqui que está perguntando. Ele disse, é o que todos esperamos. Ele está trabalhando os 2 períodos no clube, 7 dias por semana. Então, essa pessoa que me informou aqui não descarta que em março ele esteja pronto para jogo. Essa pessoa tem que bater um papo com o Elton Novaes para poder Manda ele me chamar. Ô, Elton, bate um Pode papo. mandar ele me chamar, eu sei quem que é ali. Tá vendendo ilusões, Elton? Eu sei quem que é. Tá vendendo ilusão? Eu não acredito que ele volta também em março. O cara nem pisar mas veja bem, dito isso, o Atlético continua precisando de... Outra coisa é a informação que está chegando. Se isso acontecer, o Atlético continua precisando de mais um zagueiro. Tô com você. E outra coisa, e não é zagueiro, e é zagueiro para chegar e fardar. Mas não é igual que tem aqui que você falou que farda e joga, não, né? Que tem ficado no banco. Mas tem ficado no banco pro Alonso, de acordo com a opção do Sampaoli, não é minha. Então vamos lá. Ano passado, quando o Vitor Hugo chegou, vocês tripudiaram em cima de mim, eu falei que ele chegava, fardava e jogava, vocês tripudiaram. Aí quando ele era a quarta opção Aí do Bahia. quando ele fardou, não, isso é outra história. Quando ele fardou e entrou em campo, peraí, irmão. Quando ele fardou e entrou em campo, ele foi ou não foi o melhor zagueiro ano passado? Melhor zagueiro? Do Atlético. Não, o nível que ele entrou o nível da zaga era muito fraco. Não é isso que eu tô te perguntando, não. Não. Depois que ele se tornou titular. Então você me falou isso aqui. Você tá falando de nível. Você mesmo Qual que era o nível? Qual que era o nível Só ano que aí é o passado? seguinte, peraí. Uma coisa é o que aconteceu ano passado. Olha o tamanho do muro para ele, ó. Ano passado, Não, pois é. para Ano com passado foi outra história. Esse ano falou-se em reformulação, remontagem de time e, aliás, uma coisa, não sei se vocês estão sabendo, que a folha do Atlético, que a tendência era de queda em relação ao ano passado, ela ficará 20% acima do que foi ano passado, tá? Isso é informação que eu estou te dando. Pode confirmar aí com quem vocês quiserem no clube. A folha de pagamento atual do Atlético será 20% a mais do que foi ano passado, tá? Então é o seguinte, ano passado é outra história. Esse ano, com nível de crescimento das laterais, das contratações pelo meio, atacantes e tal, eu não posso concordar que o nível da defesa seja o nível do ano passado, porque o seu melhor zagueiro está machucado. Então o que te sobra? Ivan Romano, que eu gosto, mas não é um zagueiro para ser titular absoluto, incontestável. Alonso, para mim, amanhã, cedinho, pega o Teixeirão, manda para Divinópolis, para jogar no Guarani. Não dá. Outra coisa, o Vitor Hugo, ele é para compor elenco esse ano. Se pretende melhorar o elenco, é para compor elenco esse ano. Então eu não sei onde é que está a sua ironia. Você achou que foi uma boa adquirir o Vitor Hugo por 1,5 milhão? Irmão, eu acabei de criticar que 2 anos para um zagueiro de 34 anos é um absurdo. Você achou que foi uma boa, não, adquirir o Vitor Hugo? Eu falei quando eu falei isso? Eu tô te perguntando. Você está ironizando. Não, Por que sua boca está tremendo? Não está tremendo. Está querendo rir? Não tô querendo rir. Quando o Atlético bateu o martelo, ele não estava aqui não. Tava não? Ele estava de férias. A gente tá vendo debateu. só a sua maldade? A gente não pegou o mingau da maldade escorre no canto da sua boca, rapaz. Você tentou me apegar, Você tentou me pegar aqui no cantão, mas aqui não é lá ele não, irmão. Não é não? Que é pombal, Tá querendo certo. dar rasteira em cobra. Acorda, doutor. Pois é. Doutor, eu tava mandando mensagem para um amigo. Se o Murilo estiver vendo, importantíssimo. vai xingar. Para de bater no cenário. O Marçal gosta. É? O Marçal lá de Santa Teresa Pera aí, gosta que pera você aí. bata ali. Pera aí um pouquinho.
Pera aí, que chegou mais uma aqui, doutor. Pera aí. Você está assistindo Araponga. Lembra do Araponga? Quem me passou a informação aqui, está assistindo o programa e falou assim, pô, o doutor Elton está muito pessimista. Não é. O doutor Elton é realista.